Para a mesa vamos chamar o Dr. Vicente Sousa, que vem da representação do município de Penafiel e é também responsável pela Unidade de Gestão de Desporto da Câmara Municipal de Penafiel. Olá a todos. Antes de mais, queria saudar os presentes e saudar também a entidade organizadora deste evento, na pessoa do Dr. Sérgio Renato. E queria também dizer que estou aqui em representação do município, precisamente porque o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente, que até, neste caso, é o vereador responsável para o desporto, não pode estar presente. Dou-lhes as boas-vindas em nome do Presidente e do Vice-Presidente, que é o vereador de desporto, e, sobretudo, àqueles que estão de fora do Conselho, que, em parte, o pessoal que está aqui, já os conhecemos daqui do Conselho. Em relação a este tema é um tema que é pertinente. Vai-se falar sobre a organização interna dos clubes, que não é só direcionada para os dirigentes atuais, mas tem pretensões para trabalhar nos clubes. É extremamente importante dominar também esta matéria da organização interna dos clubes, para além de ser estatutariamente obrigatória nos clubes e nas atividades que eles desenvolvem, nomeadamente na questão do relacionamento com as entidades públicas. Também é importante a qualidade desses documentos que devem ser apresentados. E por isso, sou também o preletor que vai estar aqui nesta sessão, e penso que no final vocês vão ser certamente muito mais qualificados, e o desempenho, eventualmente, daqueles que estão dentro dos clubes será certamente muito melhor. Portanto, boa sessão, bom trabalho e até a próxima. De seguida, vamos chamar então o orador desta conferência. Esta conferência vai ter a designação como elaborar um plano de atividades, orçamentos, controle de atividades e contas. Vamos ter connosco esta noite o Dr. Pedro Lima. Antes de passar à apresentação do Dr. Pedro Lima, gostaria de vos pedir que não ligassem um bocado ao aspecto jovial do Dr. Pedro Lima. Ele é um bocado como o Pedro Lamy, ou seja, tem um aspecto jovial muito grande, mas também tem uma experiência e uma expertise muito elevada. Okay? O Dr. Pedro Lima é licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Braga, foi colaborador na área da multimédia do Departamento da Juventude do Vitória Sport Clube entre a época 98 e 2002, foi diretor da secção de Polo Aquático do Vitória Sport Clube entre as épocas 2003 e 2012, foi dirigente do ano pela Associação de Natação do Norte de Portugal entre as épocas 2003 e 2004, 2007 e 2008, foi delegado da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Natação entre os anos 2010 e 2012, é membro da Comissão de Avaliação da Gala de Desporto do município de Guimarães e atualmente é diretor das modalidades natadoras do mesmo clube Vitória de Guimarães. Pedro? Bem, boa noite a todos. Antes de mais, obrigado pela vossa presença. Quero agradecer ao Renato o amável convite que me fez. Como eu julgo que todos devem saber, este tema de hoje é um tema um bocado ingrato. Quer dizer, arranjar o que falar durante 45 minutos ou meia hora sobre como elaborar um plano de atividades e orçamentos é algo assim muito maçudo, que eu espero e julgo que com a interação que todos vamos ter, com certeza vamos tornar isto algo mais interessante, e pelo menos que saiamos todos aqui no final com noção de que se aprendeu alguma coisa hoje. Eu acho que no mundo do desporto ninguém tem a certeza de tudo, nem o Mourinho, e portanto ele tem tudo a aprender com o roupeiro que trabalha em qualquer equipa, como eu não sou mais nem menos do que qualquer um de vocês. Acho que temos todos a aprender uns com os outros, e sempre foi essa a forma de eu estar no desporto, é essa a forma que eu vejo esta conferência hoje. E já agora começo a fazer uma pergunta: dos presentes, quem é que é formado na área de desporto? Direi bem 80%. Quem é que é profissional da área do desporto? Quem é que não tem nada a ver com o desporto? Está a voar. Somos 4.
vamos conseguir provar aos outros que este nosso handicap pode, se nós tivermos vontade em aprender, transformar isto em coisas boas. Não acho que é necessário. Acho que vamos conseguir transformar isto em coisas boas e aprender todos uns com os outros, que é por isso que aqui estou. E naturalmente vamos conseguir explicar um bocado da experiência que tenho tido de anos à frente do desporto, que, pronto, como a importância destas questões burocráticas e às vezes que são levadas com alguma, são tratadas com alguma leviandade, mas que são importantes para quem quer vender um produto e de alguma forma, isto que se vai falar aqui hoje é a venda de um produto. Quem faz um plano de atividades está a tentar vender as atividades para alguém que queira comprar aquilo financeiramente ou que queira, através da prática desportiva, incluir-se nesse projeto. Pronto, eu julgo que agora, o Renato saiu, eu julgo que agora se calhar é a altura de eu me sentar e explicar um bocado isto. Eu acho que este funciona. Está lá. Vou ficar aqui sozinho, não é? Fico sim. Como disse, eu gostava de agradecer a todos mais uma vez esta oportunidade. Espero que isto seja frutífero para todos, seja produtivo para todos, frutuoso e que se aprenda alguma coisa com isto. Portanto, eu se calhar vejo diretamente para o computador, que é mais simples. Portanto, o primeiro slide, o Renato pediu-me para colocar todos os patrocinadores desta iniciativa e eu no primeiro slide quis logo, achei que quem permite que estas coisas aconteçam são de certa forma os patrocinadores, os promotores destes eventos. Sem eles nós não estaríamos aqui, sem eles não haveria conferências, sem os patrocinadores não haveria desporto, sem as entidades que promovem o desporto não haveria desporto, sem as câmaras que financiam o desporto não haveria desporto e portanto acho que não quero mais lembrar todos os patrocinadores e colaboradores que estão no mundo do desporto com todos nós. Portanto, como objetivos aqui, tentarei explicar a importância de uma correta elaboração destes documentos, explicar de certa forma os princípios que devem ser linhas orientadoras da elaboração dos mesmos e de certa forma perceber o objetivo, ou como eu digo aqui, o goal objetivo de cada um deles e perceber em que medida aqueles nos serão úteis. Portanto, como elaborar um plano de atividades? Ora, o que é um plano de atividades? Alguém quer ajudar a perceber? Ninguém quer participar por enquanto? Não há problema nenhum. Pronto. O plano de atividades não é nada mais do que um documento que pretende descrever e caracterizar o programa que nós pretendemos desenvolver durante um período, neste caso, um período desportivo. De certa forma, como eu disse há bocado, ao se elaborar um plano de atividades, uma pessoa está a tentar vender, por muito que isto possa parecer assim uma coisa muito comercial no mundo do desporto, mas quem está numa empresa municipal e faz um plano de atividades está a tentar vender aos seus superiores, às entidades, tanto aos vereadores da Câmara como ao Presidente da Câmara, o conjunto de plano de atividades que se propõe desenvolver para aprovação de um orçamento que lhe permita, no final, música a acompanhar, que permita, no final, como eu estava a dizer, apresentar o relatório. Portanto, a sequência é um bocado esta. Nós temos numa fase inicial um plano de atividades que permite, de alguma forma, mostrar o que se pretende elaborar. Numa fase final teremos o relatório de contas que pretende descrever tudo aquilo que foi feito. Portanto, em termos de conteúdos, digamos assim, o plano de atividades normalmente é constituído por uma capa, um índice,
uma introdução ao organigrama, eu julgo que já toda a gente terá lido isto enquanto eu estive aqui a falar, e portanto vamos passar à frente. Normalmente a capa, quer dizer, este tipo de documentos nunca tem grandes rigores de apresentação, mas é importante nós olharmos para eles do ponto de vista de que quem vai ler aquilo tem que os entender como apelativos, tem que olhar e dizer, eu quero ler isto. Tem que olhar e perceber que há algo ali que é chamativo, que faz com que a pessoa se sinta necessidade e vontade de ler aquilo até ao fim. Porque senão estas coisas acabam por ser um bocado maçadoras, ou a pessoa está a explicar o porquê do plano de atividades, de fazer o torneio X no mês tal, quer dizer, isto, para quem está a ler acaba por não ser muito interessante. Mas pronto. Depois, portanto, normalmente o índice pretende que seja explicativo da sequência e do desenvolvimento que é dado ao trabalho. Normalmente deve apresentar uma introdução muito breve, que permite a estrutura que leva a cabo, ou que se pretende levar a cabo, aquele plano de atividades, caracterizando sucintamente cada uma das responsabilidades das pessoas, o impacto que se pretende, quer seja económico ou social, quer seja mesmo de índole humana, que se pretende com o plano de atividades que se está a desenvolver. É muito importante para quem está a ler este tipo de documentos perceber as responsabilidades de cada um dos intervenientes no próprio plano. Portanto, quando uma pessoa apresenta um plano de atividades, neste caso atividades executivas, há um conjunto de pessoas que têm responsabilidades diversas na elaboração do mesmo plano. E para quem, como eu disse há bocado, quer comprar este plano de atividades, pretende saber ou é importante saber qual é o núcleo de pessoas que está por trás, digamos assim, desta estrutura, ou deste plano de atividades, deste conjunto de folhas, em que medida que as pessoas são de confiança, em que medida que as pessoas transmitem responsabilidade, para, de certa forma, a posteriori poder exigir responsabilidades. Portanto, em termos de tipo de atividades, que de certa forma é o essencial de um plano de atividades, eu normalmente entendo que se deve dividir o plano de atividades em 3 grandes grupos. Isto entenda-se, um plano de atividades para o desporto. Portanto, tem atividades desportivas, unicamente atividades desportivas, que depois mais à frente explicarei um bocado. Atividades ligadas à comunicação, promoção e marketing associado à entidade, ou à equipe, ou ao clube, ou à secção que elaborou o plano de atividades. E depois atividades de índole lúdico, que normalmente estão mais relacionadas com empresas públicas municipais, com entidades não tão desportivas, mais ligadas às empresas, digamos assim, que hoje, infelizmente, fruto da crise económica, já não temos tanto isso, mas há uns anos atrás temos muitas empresas que tinham clubes associados e que tinham um fator lúdico muito importante que desenvolviam junto dos seus trabalhadores. Pronto. Outra coisa que eu digo aqui é que é importante, neste tipo de documentos, perceber-se a sequência cronológica que se pretende para um ano desportivo. Portanto, isto está aqui descrito a título de exemplo, isto que aqui vemos, portanto está de janeiro a dezembro, é difícil de ler, as letras são um bocadinho pequeninas, mas portanto, há aqui um conjunto de atividades que eu vou apresentar aqui. Portanto, estamos a falar de atividades séniores, que são, neste caso específico, são desenvolvidas todos os meses, exceto em agosto. Temos atividades como torneios internacionais, provas e torneios interescolas, provas de porta-mato, passeios de BTT, rafting, o que é que seja. Qualquer tipo de atividade, isto são só exemplos como disse, é importante que quem perceba, ou quem receba um documento destes, que perceba qual é a sequência e quais são lá os meses em que temos maior quantidade de atividades, os meses em que temos menor atividade e, mesmo na elaboração, então, para nós que estamos na elaboração deste tipo de plano de atividades, é importante fazermos isto porque conseguimos olhar para aqui e dizer assim, caramba, em julho eu não tenho nada. Se calhar é importante arranjar alguma coisa para julho,
porque senão tenho ali um mês em que eu só tenho atividades séniores. Lá está que isto foi, como eu disse, um exemplo feito apenas para esta apresentação, não tem realismo absolutamente nenhum, mas pelo facto de termos isto em julho e também em janeiro, é importante nós percebermos, pelo menos nesta apresentação, fiz de forma que conseguíssemos perceber aqui que, através deste cronograma, conseguimos perceber estas dificuldades ou os vazios que temos em determinados momentos do ano. As atividades esportivas propriamente ditas poderão ser divididas de várias formas. Podem ser divididas por meses, portanto, sequencialmente, atividades a realizar em janeiro, atividades a realizar em fevereiro, por aí fora, por escalões etários, se estivermos a falar de uma modalidade esportiva, por exemplo, uma modalidade que de alguma forma do vinho, do polo aquático, neste caso, podem ser perfeitamente divididas por escalões. Um exemplo, o escalão de mini-polo pretende participar no torneio X na altura do mês tal para conseguir obter os seguintes resultados. Podem ser divididas da forma que se pretender demonstrar este plano de atividades, dependendo sempre do público-alvo que nós temos. Neste ponto, pronto, uma vez que estamos a falar de desporto, é importante nós termos a descrição sucinta de cada uma das atividades que pretendemos desenvolver e o porquê de cada uma delas, a quantidade de atletas envolvidos, o que é que pretendemos de cada uma das atividades, se é uma troca de experiências num torneio internacional com uma determinada equipa apenas para conhecimento, se é participar com o escalão inferior numa prova no escalão superior, porque se pretende que no ano a seguir aquele escalão ou aquela equipa específica compita no campeonato nacional com outros objetivos ou não. É importante neste tipo de coisas também nós termos questões quantitativas relativamente a isto que sejam facilmente perceptíveis sob a forma de gráficos ou tabelas que permitam uma pessoa, ao olhar para este tipo de atividades, interpretar de uma forma mais simples e comparar até os resultados obtidos nos anos anteriores. A nível de comunicação, promoção e marketing, as atividades podem ser agrupadas entre campanhas publicitárias, alterações de imagem de uma determinada estrutura, campanhas junto de entidades carenciadas, vendas de equipamentos ou outras, quer dizer, ao fim e ao cabo, neste tipo de atividades, cabe tudo aquilo que diz respeito à imagem que nós queremos com o nosso produto. Portanto, nós temos, para pegar no exemplo de há bocado, ao qual temos uma equipa altamente profissional, mas que está desenraizada da sociedade. Se pretendemos que ela se aproxime da sociedade, nós podemos organizar uma atividade, já numa visita a um hospital público, um hospital privado, ao fim e ao cabo, uma visita a um hospital, que naturalmente é acompanhada pela imprensa. Isto são aquele tipo de atividades que ajudam a promover e a elevar o desporto para junto daqueles que de alguma forma estão em maiores dificuldades nesse momento específico da vida e portanto, de certa forma não custa nada nós ajudarmos também a participar nestas coisas. Portanto, tal como eu tenho dito há bocado na parte esportiva, é importante aqui também haver uma breve descrição dos propósitos de cada uma dessas campanhas que se está a desenvolver. Em termos de atividades lúdicas, e como eu disse há bocado, não se aplica tanto aos clubes esportivos, mas é também importante perceberem que há um conjunto de atividades que podem ser desenvolvidas em equipas desportivas. Nós cada vez mais temos, ou devemos ter, a preocupação de que um atleta não é um jogador. Ser atleta é muito mais do que ser jogador. O jogador é o que joga. Atleta não é só o que joga. É o que tem uma postura dentro do desporto acima do campo, digamos assim. E, portanto, é cada vez mais importante o acompanhamento escolar dos resultados,
o acompanhamento da vida social e integração do próprio atleta. E nesse campo, nós que estamos na organização do desporto, temos um papel importante no sentido de ajudar a integrar quem de alguma forma está com maiores dificuldades nesse momento específico da vida, de integração na sociedade. Depois, há um outro ponto que normalmente, pronto, que eu aqui junto de certa forma o ponto seguinte de orçamento com o plano de atividades. Porquê? Porque quando nós estamos a fazer um plano de atividades, como disse há bocado, para tentar vender o nosso desporto, as nossas atividades, nós temos que comprovar com números. Temos que, de certa forma, fazer um pré-orçamento ou um orçamento provisional, como eu digo aqui, que ajuda a justificar a sustentabilidade do nosso projeto. Portanto, nós, de certa forma, estamos a apresentar um produto que tem obrigatoriamente que ter a sustentabilidade. E é importante para quem nos pode vir a apoiar perceber, com um gráfico à semelhança deste que aqui está, que nos últimos anos a nossa evolução foi positiva e fomos sempre tendo, ou quase sempre tendo, este gráfico é real, portanto, não é, ao contrário do outro, não é inventado. Este gráfico é real e é importante nós aqui, para quem está a ler o nosso plano de atividades, perceber que, de certa forma, nós somos de confiança e somos alguém em que eles podem depositar o seu investimento. Pronto. Isto aqui temos uma outra tabela, também real. Isto diz respeito ao orçamento de 2011-2012 da secção natação e das piscinas do Vítor Guimarães, em que, pronto, conseguimos aqui ter, lá está, é difícil de ler, pequenino, peço desculpa, mas conseguimos aqui perceber os vários itens que estão agregados por seus produtos, e que é importante para quem lê uma coisa destas perceber, de certa forma, para onde é que está a ser canalizado o grosso do investimento. Isto é, nós na tabela anterior vemos aqui um orçamento mensal a rondar os 40 mil euros. Nesta folha conseguimos perceber em que é gasto o dinheiro. Se o dinheiro é gasto em provas, se o dinheiro é gasto em atividades extras, se o dinheiro é gasto em salários dos jogadores, se é gasto em salários de treinadores, se é gasto em deslocações. Ao fim e ao cabo, perceber em que é que está a ser gasto o dinheiro. E outra coisa que é importante, à semelhança do cronograma que eu apresentei aqui atrás, é que nós, ao fazermos, enquanto estamos a elaborar este tipo de documentos, conseguimos perceber quais são os pontos negativos e os pontos positivos do nosso projeto. Portanto, nós conseguimos olhar para aqui e dizer, se eu tenho 60% dos gastos em custos pessoal, se calhar eu estou a exagerar. Se calhar eu devia ter 60% de gastos em provas, inscrições em provas, participação em provas. E, portanto, daí que, na elaboração destes documentos, a meu ver, seja importante nós constantemente estarmos a analisá-los e sermos críticos para conseguirmos perceber se o projeto que nós estamos a tentar apresentar é suficientemente credível e suficientemente válido para convencer quem está a ler, de certa forma, e convencer as pessoas a juntarem-se a nós neste projeto. Em termos de considerações finais, que também é importante serem apresentadas num plano de atividades, normalmente deve-se explicar de forma um bocado genérica aquilo que se pretende implementar com a aplicação deste plano de atividades. Os objetivos que se pretende alcançar, seja por número de atletas, resultados esportivos, melhorias financeiras, melhor aproveitamento de infraestruturas, no caso disto ser elaborado para uma empresa municipal. Nós podemos, com tabelas deste género, verificar rendimentos que estão a ser tidos por infraestruturas. Portanto, isto aqui diz respeito apenas a uma coisa, mas é possível construir gráficos semelhantes a estes por infraestruturas, em que conseguimos verificar que no ano de 2000 ou do ano de 2010 em diante, que foi quando foi tomada a decisão de uma determinada atividade no pavilhão, por exemplo, que o pavilhão passou a ter um rendimento que não tinha até aí. E, portanto, este tipo de análise é importante para quem está a gerir um conjunto de infraestruturas,
porque permite justificar, de certa forma, o investimento numa em detrimento da outra. Portanto, isto voltam aqui os nossos parceiros, porque acho que não quero mais relembrá-los, e volto a dizer o que já disse ao início, sem eles não há, nenhum de nós estava aqui, e portanto é importante que isto aqui passe. Agora, como elaborar um orçamento? Vou só um pouco de água. Portanto, eu dispenso de grandes comentários para explicar o que é um orçamento e porque é necessário. Acho que, ao fim e ao cabo, com as dificuldades que temos passado, não se fala outra coisa no seu orçamento, de crises, e, portanto, de certa forma, o entroicamento das nossas vidas, como eu digo aqui, nos últimos tempos, faz-nos repensar a importância deste tipo de coisas. O que é um orçamento? O orçamento não é nada mais do que uma previsão de gastos seccionados por centros de custos que nos permite analisar o desenvolvimento do que nós estamos a pretender. Portanto, na construção do orçamento é conveniente que sejam utilizadas ferramentas adequadas, informáticas, naturalmente, facilitam nos cálculos, facilitam na apresentação dos resultados e, de certa forma, é isso que se pretende, facilitar a leitura daquilo, uma coisa dessa, e não tornar um documento demasiado técnico e financeiro. Portanto, o orçamento, normalmente, isto aqui eu apresento uma coisa tipicamente do século daquilo que está a ser implementado no Vitória neste momento. Portanto, nós neste momento criámos um modelo que é transversal a todas as modalidades, todos usam a mesma plataforma em termos de centros de custos, que permite facilitar a análise e, no nosso caso, facilitar a apresentação aos associados, porque cada modalidade, em vez de ter o seu próprio orçamento, a sua própria forma de apresentar os resultados, ela está uniformizada. E porquê é que estamos a começar a elaboração do orçamento pelas receitas? Alguém quer dizer alguma coisa? Ninguém quer dizer nada? Porque é esse o nosso objetivo. O objetivo do orçamento é nós sabemos a conexão entre aquilo que nós vamos gastar e aquilo que nós vamos obter. Correto. A questão é que as receitas são, de certa forma, o nosso ponto de partida. Ninguém deve começar um orçamento a dizer quanto é que vai gastar, mas começar a dizer quanto é que eu consigo ter para gastar. E por isso é que é importante, e infelizmente eu vou passar à frente muito rápido, vocês veem aqui, isto é a tabela das despesas, isto é a tabela das receitas. Quer dizer, a proporção é brutal. Nós, em termos de receitas, infelizmente nós temos muito poucas. As receitas ou são de publicidades, ou são de donativos, ou são de subsídios. E, portanto, é preciso ser aqui um bocado inventivo, normalmente nas publicidades, para conseguir potenciar as receitas e fazer com que as receitas consigam atingir um valor que nos permita manter os sonhos de épocas anteriores e manter o cumprimento de orçamentos de épocas anteriores. Em termos de donativos, como eu digo aqui, quer dizer, realmente também há muito pouca coisa. Nós temos mensalidades que, com as dificuldades que as pessoas passam nas suas vidas do dia a dia, cada vez mais é difícil nós aumentarmos as mensalidades da prática das nossas modalidades para aí termos alguma receita extra. Não temos empresas que consigam patrocinar, as inscrições em campeonatos são cada vez maiores, as bilheteiras em modalidades amadoras, que é o grosso das pessoas que aqui estamos, ou semi-profissionais, é praticamente inexistente. Portanto, resta-nos mesmo publicidades estáticas e merchandising, porque mesmo os subsídios federativos e camarários fecham cada vez mais. No entanto, pronto, temos que ser inventivos nestas coisas e no desporto, na nossa vida, inventar um bocado onde portar. Pedro, desculpa lá, nós estamos a falar agora ao jantar de uma questão que eu acho importante frisar, que é a questão do patrocinador que, em vez de dar questões financeiras, dá produtos, dá serviços. Achas que isso, vocês normalmente, essa questão não aparece aí, não é? Não é quantificável, não é assim tão fácil quantificar. Não é quantificável porque é um bem que não tem um custo. Isto, pronto, resumindo, o que é que nós estamos a falar ao almoço? Perdão, à hora de jantar.
é sobre as permutas de serviços que são possíveis fazer com patrocinadores. Isto é, para pegar aqui um exemplo, por exemplo, a Superboc aparece aqui, mas não deu os copos. Não pagou nada, está a ter publicidade de bordo. Porquê é que nós não vamos à água na cova, se calhar oferece garrafas, e dizemos, olha, se eu não quero arranjar um copinho, a dizer água de Conacova, eu colo ali um autocolante, e o senhor oferece a água, e eu dou-lhe o copo. Este tipo de coisas aplica-se num exemplo muito simples. Todos nós precisamos de meios de transporte. Ora, os clubes esportivos não vão comprar meios de transporte todos os anos, mas há empresas que fazem transporte diário de pessoas. Essas empresas nós podemos criar um protocolo com essas empresas, que elas ao fim de semana muitas delas têm coisas paradas, e dizer, olha, o senhor ao fim de semana empresta-me o seu carrinho e eu coloco-lhe publicidade, a tal publicidade estática ou em merchandising, no pavilhão, na piscina, no estádio, onde for. E em troca, há um bem que eu teria que gastar dinheiro que deixo de ter. E a mesma coisa, quem diz de carrinhas, diz de tudo. E o que eu estava a falar com o Renato era da forma como começou o Polo Aquático. Nós precisávamos da piscina, nós precisávamos de equipamentos, nós precisávamos de transportes, e estes foram os nossos primeiros parceiros. Uma empresa de equipamentos que nos oferecia metade dos equipamentos. Nós, outra metade, vendíamos aos atletas com um custo muito inferior e conseguimos que eles comprassem. A empresa de transportes, deixámos de ter o item de despesas, transportes, deslocações e tal, e gasolinas e portagens, porque essa empresa oferecia-nos. E a utilização do espaço, porque criámos um protocolo com a empresa pública que explora a piscina municipal de Guimarães, em que eles nos faziam uma redução na mensalidade desde que nós colocássemos publicidade, neste caso a tempo livre. Ora, claro está que nós a publicidade que colocávamos eram uns cartazinhos que distribuíamos ali pela região. Mas depois de começarmos a colocar os cartazes na região, imediatamente a seguir íamos bater uma outra porta, porque precisávamos de um outro bem qualquer, e a pessoa dizia-nos assim, aqui está vestiado, mas olha, eu quero aparecer aqui. Porquê é que eu não apareço? O que é que eu preciso fazer para aparecer aqui? Olha, só precisa de mudar as bolas. Porque eu para jogar Polo Aquático preciso de bolas. Se eu mudar as bolas, eu ponho ali isto, ou dá-me metade das bolas, ou compro 10, oferece-me outras 10, coisa do género. E foi de certa forma, assim que surgiu o projeto Polo Aquático em Guimarães, ou neste caso no Vitória, e isso é um ponto que efetivamente as permutas de serviços que é difícil transpor para um orçamento, mas que é uma forma de estar no desporto, uma forma de gerir o desporto, reduzindo as inevitáveis despesas que se tem que ter para a prática desportiva. Não sei se era apenas isso que pretendias. Mas atualmente ainda funciona, Pedro? Achas que é fácil nos dias que correm esse tipo de situações? Pelo menos o Vitória tem muito disso. Seja em refeições, seja todo tipo de situações que se possam imaginar, equipamentos, por exemplo, nós precisamos de um saco, vamos bater à porta de uma empresa que faz sacos, a empresa coloca o nome dela e temos 100, 200, no caso das modalidades amadoras de Vitória temos 700 atletas que andam na rua todos os dias com um saco a dizer empresa XPTO, e essa empresa, em vez de receber 300, 400 ou 500 euros fruto da venda dos sacos, não recebe nada, mas também não dá os mesmos 500 euros, portanto, está na prática a dar um bem que produz, que muitas vezes é excedentário, e nós que estamos no mundo do desporto, que precisamos de comprar esse bem porque precisamos dele, temos que gastar muito mais do que os 500 euros, porque o saco para nos vender ainda não vai custar para aí 1000, ou o conjunto de sacos. E neste caso nós estamos a ter um bem que vale 1000 apenas por 500, porque estamos a dar uma publicidade que, entre aspas, vale 500. Isto, portanto, mais do que uma forma de construir um orçamento, é uma forma de poupar no orçamento, adotando métodos de gestão um bocado diferentes. Mas pronto, continuando agora aqui, a nível das despesas. Ora bem, as despesas é que é o problema, porque realmente despesas é a coisa que não falta e é preciso a pessoa ser um bocadinho inventivo para gastar o menos possível. No entanto, é importante que as despesas sejam divididas por centro de custos. O que é centro de custos? Quem estiver um bocado por dentro do mundo da contabilidade entende o que isto não é nada mais do que agrupar despesas pela sua tipologia. Portanto, juntar tudo o que são despesas de água e energia, portanto, quem explora
Eu volto à empresa pública municipal que tem pavilhões e piscinas e que tem custos de água, de luz, os chamados FSEs, e gás, que são uma fatia muito importante, que devem ser agrupados e que podem permitir, numa perspectiva conselhia de negócio com o fornecedor de energia, permitir uma análise diferente. Isto é, uma Câmara Municipal que tem um fornecedor de energia, por exemplo, a EDP, que fornece para a biblioteca, para multiusos e para a própria sede da Câmara. Ao ser analisado isto tudo como um conjunto, porque ao fim e ao cabo a Câmara Municipal também tem 2 pavilhões, 3 piscinas e um estádio, se nós verificarmos isto tudo, se calhar o custo de energia é muito superior e nós conseguimos olhar para isto, ou neste caso, nós ao apresentarmos como empresa pública municipal à Câmara uma tabelinha que dizemos assim, olha, nós em eletricidade gastamos estes milhares de euros todos. Eu digo, caramba, nós se negociarmos isto de uma forma diferente, incluindo tudo no mesmo saco, se calhar conseguimos um custo por quilowatt mais reduzido. Quem diz isso diz em todos os outros gastos. Portanto, quer no que diz respeito ao pessoal, quer no que diz respeito a deslocações, encargos de provas, aluguéis, material desportivo ou outros tipos de despesas. Portanto, e eu volto a dizer aquilo que disse no início, este tipo de coisas permite-nos, ao elaborarmos uma tabela destas, que de certa forma isto é uma tabela mensal, não é uma tabela, ao contrário desta aqui, que é anual. Esta tabela mensal tem ainda uma outra vantagem para quem está na gestão de desporto, quem está a gerir uma secção, que é perceber quais são os meses deficitários e os meses que não são deficitários, portanto tem um superávit. Isto porquê? Porque se nós temos, no mês de setembro, os atletas inscrevem-se, temos uma receita extraordinária, não tem só a mensalidade no mês de setembro, como também tem a inscrição no mês de setembro. Mas também temos as inscrições nas provas, portanto, uma coisa anula-se a outra. Mas depois a seguir nós temos os salários que são fixos durante o ano todo, que começam em outubro, novembro, dezembro, por aí fora, e só recebemos um patrocínio em janeiro. Ora, nós vamos ter ali 3 meses em que vamos ter dificuldades enormes para conseguir que as nossas receitas cubram as nossas despesas, como eu mostro neste balanço aqui de despesas e receitas. Portanto, este tipo de quadros permitem-nos verificar na execução do orçamento onde é que nós teremos problemas e, de alguma forma, com a elaboração de um plano de atividades, precaver o que poderá trazer dissabores a posteriori durante o curso da época desportiva. Portanto, relativamente ao balanço, eu digo aqui que portanto, é uma mera conta aritmética. Basicamente o que está escrito resume-se àquilo que eu disse por outras palavras, e pronto, o que diz respeito à elaboração de um orçamento, resumindo, é um bocado isto, é uma coisa, volto aos patrocinadores, é uma coisa simples, a elaboração do orçamento, é uma coisa que deve ser verificada muitas vezes. É preciso fazer muitas contas, inserir muitos dados nestas tabelinhas, por isso é que é importante usar ferramentas destas informáticas, tipo folhas de cálculo Excel ou semelhantes, porque nos permitem verificar até que ponto é que é vantajoso o investimento na prova X, que fazer uma viagem para um torneio a Barcelona não vai causar problemas orçamentais e se calhar o resultado esportivo não é aquele que se pretende. E portanto nós na elaboração de um orçamento podemos de alguma forma precaver essas coisas todas. O relatório de atividades e contas, portanto, o que é o relatório de atividades e contas? Eu não vou lançar a pergunta para não ter uma pessoa só a responder, vou tentar dizer muito resumidamente, é um plano de atividades no final, isto é, nós no plano de atividades apresentamos um conjunto de atividades de vários tipos, como expliquei há bocado, que se pretende desenvolver, apresentamos um custo e um balanço de custos, um mapa de cash flow de
por atividade ou anual até, e nós no mapa, no relatório de atividades, temos o resumo de tudo aquilo que foi a nossa época desportiva, que de certa forma, para pegar na empresa municipal do exemplo que dei há bocado, nós teremos que apresentar isto numa Assembleia Municipal a justificar aos deputados municipais que isto foi, vá lá, o resultado da aplicação do plano que tínhamos apresentado um ano antes, mostrando se o cumprimos ou se não cumprimos e o porquê, na eventualidade de termos qualquer alteração ao plano de atividades, porque é que no relatório se reflete algo diferente do que estava previsto. Naturalmente, no curso de uma época, nós podemos ter um conjunto de azares que não estavam previstos, não é? E, portanto, o relatório de atividades, para não ser muito maçador e descrever, de certa forma, o que já descrevi há bocado no plano de atividades, usa normalmente a mesma sequência, o mesmo tipo de conteúdo, simplesmente justificado de forma diferente, sendo eles o resultado daquilo que foi a nossa época desportiva. Pronto. Com isto, dou por terminada a minha apresentação, sem querer ser mais maçador, não queria deixar de falar de uma coisa que eu tive o prazer de assistir ontem. Ontem estive na apresentação de uma conferência também do Plano Nacional de Ética do Desporto, muito interessante, e eu acho que nunca é demais nós que estamos no desporto nos lembrarmos disto. Eu não sei se estes senhores já vieram aqui na Fiel apresentar as suas ideias. Se eles não vieram, chamem-nos cá, eles vêm, acreditem que é interessante, acreditem que vale a pena ouvi-los e acreditem que é importante nós pensarmos que, utilizando algumas das diretrizes que eles nos dão, nós conseguiríamos, no limite, a certificação dos nossos clubes, ou das nossas empresas municipais, com o certificado de ética no desporto, que é uma coisa que eles também promovem. Portanto, é algo que cada vez mais eu julgo que nós temos que nos preocupar, porque nem tudo que é desporto é competição, nem tudo que é desporto é ganhar, e muitas vezes também temos que perceber esta parte. Bem, mas afinal, o que é fazer? Em que é que fazer um plano de atividades, orçamento e relatório ajuda a dirigir o desporto em tempos de crise? Alguém quer? Eu com isto lanço debate, não sei se estimo o meu tempo ou não, ou mais ou menos tanto tempo. Eu não sei se alguém quer começar por dizer alguma coisa, se ninguém quer começar por dizer nada. Eu antes de mais queria começar por dizer, não, penso que não será necessário, que esta segunda conferência tem uma particularidade bastante interessante, que é o facto de estar a ser transmitido para uma comunidade intercontinental. Ou seja, nós fizemos uma parceria com a Associação Intercontinental de Gestão do Desporto e, portanto, há colegas nossos que estão a ver esta conferência do Brasil, Uruguai, outros países, penso que são 10 países, certo? Isso, Inglaterra está assistindo. Espanha também, portanto, nós queríamos dar este aporte. Eu acho que é importante nós também mostrarmos um bocadinho o que bem se faz chegar, seja em Portugal, seja em Fiel, seja onde for. Portanto, acho que esta questão é interessante e queríamos também já abrir o debate também a essas pessoas. Portanto, se quiserem participar, estão também convidadas. Eu não sei se alguém quer colocar uma questão, em particular aqui ao Dr. Carolino. Podem nos exprimir, que não há problemas nenhum, que ele tem expertise nisso. Está bem. Estamos sempre com essa questão do doutor e do engenheiro. Alguém quer colocar alguma questão? Eu queria dizer uma coisa só antes disso, é que realmente este tema é um tema amassador, ou melhor, é um tema que não tem sal nenhum. Isto não tem piada no mundo do desporto, se falar de coisas assim muito secas, muito 1 mais 1, 2, como estas que se falaram hoje, e eu julgo que isto se calhar é mais proveitoso se nós formos um bocadinho inventivos em torno disto, porque acho que queremos todos passar aqui um tempo agradável e falar de coisas assim muito matemáticas nem sempre é a melhor coisa, portanto, força. Mas não se consegue fugir da água, simplesmente. Não. Uma das formas, por exemplo, eu pratico atletismo e faço parte da direção. Uma das formas que nós conseguimos combater a crise, por exemplo, se temos provas, tivemos no outro fim de semana a primeira etapa da taça de montanha. Era em Manteigas. Nós levámos os atletas no dia anterior, sábado, saímos aqui ao final da tarde, deslocámos, ficámos em pavilhões, do qual nos cedem os colchões, levámos sacos de cama,
e acabamos por ficar a dormir no pavilhão, vai-nos tirar vários custos. Um deles será o alojamento, outro será, ao sairmos antecipadamente para a prova, não temos que utilizar a autoestrada, gastamos só o combustível, levamos sempre algumas coisas para comermos durante a noite, o almoço, por norma, ou se temos, que eu preciso depois das provas, ou antes, já reduzimos os custos, pagamos só as inscrições dos atletas e o combustível. E agora, como é que isso pode ser refletido numa coisa destas? É simples. Na descrição desta atividade esportiva específica, justifica-se a participação atendendo à importância da prova em si e à facilidade ou à possibilidade de a conseguir com um custo reduzido, porque há esta ginástica entre todos e este esforço entre todos para ter portanto, umas dificuldades para os deslocados, de descanso antes da prova e de deslocação e tudo mais. Mas os atletas acabam por descansar de qualquer forma, porque se vão anteriormente, sai o treinador, sai quem é ali da direção, obriga eles àquela hora a irem mesmo dormir e descansar. E no dia seguinte acordam, estão próximos do local da prova, não têm que se deslocar para mais lado nenhum e acabam por ter maior rendimento durante as provas. Claro. Sem dúvida. Alguém quer colocar mais alguma questão? Eu acho, boa noite, acho importante que este tema, e já que estamos a falar disto, este tema é um transversal, não passa só por quem faz o orçamento, mas também deixa até ao nível dos treinadores de atletas, pais, encarregados de educação, etc. Existe, e eu estou como tu dentro do polo aquático, também da natação, etc., uma empresa pública, existe a necessidade que esse orçamento seja construído de baixo para cima, não é? De consciencializar os treinadores e os atletas de que há necessidade de redução de custos, que há necessidade de elaborar um orçamento que seja viável. Porque até agora, e até há pouco tempo, antes da Troika, desta crise que aconteceu, destes tempos de crise, vivia-se um bocadinho com o que não se tinha. Não é? Todos sabemos disso. Agora há necessidade de certificar e de ter as contas mais secas, o orçamento mais justo, mais claro. E então, isto é uma ferramenta importante e acho que todos nós deveríamos fazer passar a mensagem para baixo de que é importante que todos tenham a noção dos gastos que o clube representa, que o clube tem durante uma época desportiva. Claro, eu aproveito e dou um exemplo. Anteontem estava a falar com o médico das modalidades da Vitória, porque ele achava que se nós conseguíssemos vender o mínimo de pavilhão de Vitória, se calhar pagávamos uma época inteira. Ora, eu estava a explicar que ele nunca fez estas contas. E tive de explicar exatamente isto a senhora. O senhor sabe quanto é que custa, porque ele sabe quanto é que custa o departamento médico, mas não sabe quanto é que custa tudo o resto à parte disto. Daí, realmente, o que estavas a dizer é importante, que é, sentamos todos, os que fazemos parte da estrutura, e olha, vamos começar e vamos discutir isto. Vamos elaborar o plano de atividades em conjunto. Vamos perceber porque é que a tua atividade é mais importante que a minha, ou porque é que vamos ter a tua atividade e não vamos ter a minha. Porque é que nós não vamos comprar uma máquina para fazer o eletrocardiograma e vamos comprar e vamos fazer o tal torneio em Manteigas, porque é a tal prova em Manteigas, porque tem uma importância diferente. E realmente é como tu dizes, é muito importante isto ser elaborado por todos, porque ao fim e ao cabo estamos todos no mesmo barco. Não é? Eu acho também, já agora, se me permites, eu acho que é importante também nós temos a percepção que nós só conseguimos gerir aquilo que conseguimos quantificar, não é? Portanto, nós como é que conseguimos quantificar ou gerir alguma coisa se não sabemos quanto é que temos, quanto é que gastamos, quanto é que não gastamos? E acho que nesse aspecto é muito importante. Pedro, já agora queria desafiar no sentido, se era possível, depois nos fazer chegar, portanto, um exemplo prático de Vitória de Guimarães, logicamente, se isso for possível, sem valores, mas para nós depois fazermos chegar até pode ser com valores que são públicos, para uma Assembleia Geral. Pronto, ou portanto, se for possível, enviar-nos isso para nós depois fazermos chegar esse aporte aos nossos inscritos. Acho que também ia ser uma mais-valia, não sei se... Sim. Há bocado falavas também na questão do... que eu achei interessante, que estavas-me a dizer que esta época, portanto, gostava de saber quanto é que vocês gastam, por exemplo, para as secções. Quanto é que o Vitória de Guimarães dá às secções? O Vitória não dá a fundo perdido nada a nenhuma secção, este ano específico. Deu em anos anteriores, demais, a ponto de agora estar
uma situação muito delicada. O custo global das modalidades de Sousa Vitória, que são 9, à parte do futebol, não é? Que é uma coisa completamente independente, ronda os 275 mil euros, mais ou menos. Custo anual de todas as modalidades. Estamos a falar de ter basquetebol, atletismo, voleibol, polo aquático, natação, kickbox, ténis de mesa, judo e... Não escaparam? Polo aquático? Não, já disse. O ténis. Não. Posso. Já não sei, porque as coisas que eu disse. Basquetebol. Futebol de praia. Já tivemos futebol de praia. Há uma coisa que as disse relativamente ao futebol de praia. As pessoas do futebol de praia ficaram um bocado aborrecidas comigo, ou as pessoas em mais ficaram um bocado aborrecidas comigo, porque eu achei que o futebol de praia não fazia sentido. Eu acho que, pelo menos a minha forma de entender um clube como a Vitória, que tem um caráter regional muito forte, é que o clube é para as pessoas da terra. Isto é, nós temos que formar os nossos atletas, nós não temos que formar os atletas que depois vamos buscar já a séniores fora para sermos melhores e sermos campeões. Temos que formar os nossos. Ora, eu lancei desafios aos senhores de futebol de praia, se vocês querem, apresentem um orçamento de um custo de uma caixa de areia e felizmente nós temos terreno para montar uma caixa de areia e vamos fazer uma escola de futebol de praia em Guimarães. Até hoje. Portanto, enquanto o projeto não for apresentado, o projeto de escola de formação de futebol de praia, não há futebol de praia. Isto aplica-se a todas as modalidades. Não pena, mas é a minha forma de entender o desporto ali. Acho que nós, no momento em que estamos de aperto orçamental, não nos podemos dar ao luxo de querer ter campeões, de querer ganhar títulos, quando nem sequer conseguimos pagar as senhora da limpeza. Com o devido respeito para as senhoras da limpeza, mas infelizmente a solução que estamos neste momento é essa. Portanto, e não era futebol de praia. É não. Força. Já agora, Sérgio, se não te importas, podias-te apresentar, se chamar. Dizer o que é que fazes. Mas também já todas as experiências que me levam a acrescentar qualquer coisa que eu acho que será positivo à organização. É que antes disto tudo, há uma opção qualitativa que deve ser feita. O orçamento, e eu entendo assim, um orçamento diz-nos as limitações que nós temos. Os recursos, é isto que temos, e aplicações de recursos, estas opções que seguimos. Mas antes desta aplicação de recursos, nós vamos ter uma atenção do que é que queremos em termos qualitativos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós poderemos ter 5, 6, 7 secções, mas numa teremos a qualidade em termos de resultados. Esta é, por exemplo, onde nós vamos gastar mais recursos. Porque será aqui que temos melhores resultados. Eu digo isto porque, regra geral, quem está numa direção do clube quer de alguma forma ter qualquer coisa que o distinga. Quer em qualquer haver pelo menos uma modalidade, que eu entendo que isto seja outra, ter resultados. Isto gera um problema muitas vezes é quando se olha para o mapa financeiro e não se entende às vezes as disparidades que pode haver dentro de uma associação. Eu não estou a falar no Comercial porque praticamente as restantes o futebol consome muito mais recursos pela razão lógica, não é? É profissional e é a essência do clube. Mas noutras associações, algumas onde eu passei, existia muito este problema. Porquê? Porque as opções qualitativas estão a ser questionadas. Eu, como atleta de ping-pong ou ténis de mesa, são os ofendidos. Posso achar que é muito mais potenciador da imagem do clube o resultado que ténis de mesa. Mas eu posso, nessa mesma associação, por exemplo, ter muito e achar que ali tem maior potencial de resultados. E estas situações também devem ser debatidas quando estamos a falar de orçamento. Definir resultados desportivos nos quais vão ser aplicados recursos financeiros e no qual nós teremos que, no final, quando se faz o relatório de contas, fazer também essa comparação com isso faz-se logo na nota introdutória do plano de atividades. É assim, nós vamos investir nesta modalidade por causa disto. Porque depois, se reduzirmos toda a atividade no clube, e eu acho que isto às vezes acontece muito nos finais de época, reduzirmos muito a análise da vida do clube,
isto é preciso também definir antes. E isto acontece, há aqui várias pessoas que têm essas experiências que se olham e dizem, ali gasta-se muito mais do que aqui. Mas é preciso também ter em conta as opções que são tomadas, não é? Claro. E o município tem. Eu propósito disso de um exemplo. No Vitória, falo naturalmente do exemplo que eu conheço, as pessoas do voleibol, algumas pessoas do voleibol, entendiam no início do ano que eu deveria acabar com todas as modalidades só ter voleibol. Eu perguntei, mas porquê? Porque o voleibol é uma modalidade que dá na televisão e que com custo relativamente baixo. Porque outra modalidade que está na televisão no futebol seria o basquetebol. Mas para ser competitivo, o basquetebol custa mais 20, 30% do que no voleibol. Então que se devia acabar com todas e só ter aquela. E isso é entendível numa perspectiva de um clube como futebol como o Porto. O Porto só tem modalidades para ganhar. O Porto, as modalidades que tem, investe o que tiver que investir, se tem possibilidade, investe para ganhar. Não investe para ficar em segundo. Um exemplo bom disso é, o ano passado acabaram com o basquetebol. Porquê? Não tinham um orçamento para voltar a ser competitivos, porque o Benfica subiu os orçamentos nas modalidades quase todas em prática, para preços impraticáveis para qualquer outro. As outras lutam para ser segundo. E o Porto pensou, bem, eu não vou gastar aqui 2 milhões de euros no basquetebol para andar a lutar com o Benfica, que tem um orçamento de 1,5 milhão, ou para ser mais forte do que eles, porque é muito dinheiro neste momento, ele faz-me falta. Nós no Vitória, pelo menos eu no Vitória, o que tento implementar com as modalidades todas é nós não temos dinheiro, não temos 1 milhão para todas. Nem meio. Portanto, as pessoas riem-se, mas meio era o que havia de dívida do último ano desportivo, só em junho, quando lá chegámos. Meio milhão de euros é muito dinheiro. E, portanto, eu entendo que realmente essa análise preferencial não deve ser feita por nós. Nós, no caso específico de Guimarães, iremos dar a possibilidade à sociedade de escolher quem é mais forte e menos forte. Por exemplo, o Espinho. Em Espinho tem claramente um mecanismo muito forte de voleibol. Porquê? Porque as pessoas são mais altas do que a média. Quando estão a falar em Amarante, está muita gente alta. Ora bem, em Espinho também. Por isso é que as pessoas acabam por ir mais para o voleibol, porque há ali alguma tradição local que faz com que se faça essa sectorização das modalidades esportivas e o investimento canalizá-lo para uma e não para as outras. Porque se calhar não faz sentido nós gastarmos, em termos municipais, 100 mil euros no polo aquático em Espinho, porque é insignificante. Isto é, o resultado que dali vamos ter não dá quase nada, e se calhar esses 100 mil euros em termos de retorno de imagem investidos no voleibol dão um retorno de imagem muito superior. E portanto essa análise tem que naturalmente ser feita e deve ser sempre feita previamente, como disse, não é? Já agora tenho aqui uma pergunta do Mário Pedro do Brasil. Coloca a seguinte questão: como inclui custos que não estão planeados no orçamento de um clube? Por exemplo, ele dá o exemplo de uma multa. Como é que se pode incluir esse tipo de situações? Ele está ali, não está? Ora bem, Estará a ver, mas é simples, o orçamento é uma estimativa, não é? Portanto, como todas as estimativas, uma pessoa não consegue ter a certeza delas. Há, e tem que haver em todos os mapas de orçamentos, gastos esporádicos não contabilizados, ou que não se perspectivava que viessem a ocorrer, e que entram naturalmente em itens específicos, como neste exemplo que eu dei aqui atrás, diz ali letras pequeninas, que vocês não conseguem ler, mas ali multas. Por acaso diz multas. Mas diz multas esportivas. Porquê? Porque cada passo, nas várias modalidades, nós temos um treinador que leva, no caso do polo aquático, ao terceiro amarelo, é suspenso o jogo e paga 50 euros. Isto é uma multa que nós sabemos de antemão que ela pode ocorrer. E, portanto, deixámos ali um espaço em branco no orçamento a dizer multas. Se nós temos uma experiência nos últimos anos em que temos uma média de 200 euros em multas, ou 200 reais em multas, nós vamos colocar na nossa estimativa orçamental, ora, eu tenho 200 reais em multas, ou estimo ter 200 reais em multas. Chegar ao final do ano e não estiver, ótimo, são 200 que me sobram. Se os tiver, já posso dizer que eles estavam previstos, não é? Mas naturalmente ninguém sabe quantas multas é que vai ter. Nem. Portanto, uma pequena questão em relação a esta. Porque é que o clube, na questão das multas, ao ter o relatório dos 200 euros, não diz a todos os dirigentes e a todos os atletas: nós tivemos 200 euros de multa durante
o ano anterior. Se este ano continuar, 25% vai ser pago pela vossa parte. É uma forma de responsabilizar os atletas e os dirigentes e uma forma de reduzir ao custo. Eu quando estava exclusivamente como dirigente do polo aquático, eu não pagava multa nenhuma. Cada um pagasse a sua. Exatamente. Eu não tenho, o clube não pode ser culpado por um jogador e soltar o ar. É O uma jogador forma soltou o ar. fácil de É reduzir ele. custos Claro. e de ter mais ética mesmo no desporto. Exatamente. Lembrei-me da modalidade, ciclismo. Lembrei-me, perdão. Eu agora não sabia se eu vou ganhar naquele nisto. Fica assim. Alguém quer colocar alguma questão mais? Não mais nenhum colega do Brasil que queira fazer perguntas. Acho que há uma primeira parte que eu gostaria de voltar a falar, que é a questão de utilizar patrocinadores e parceiros na troca de serviços. Acho que isso é posto pela maior parte da sociedade, é posto de parte como não sendo lucrativo para o clube. Muitas vezes não é explorado da forma que deveria ser explorado. Só não é lucrativo para quem não fizer esse trabalho. Exatamente. Quem fizer esse trabalho chega a fazer bem. Eu tenho aqui 3.000 euros por ano em deslocações. Ora, bolas, caramba. Eu, se for à empresa de transportes por 3.000 euros, ele manda-me passear. Mas eu, se lhe for pedir para ele me arranjar transporte gratuitamente ao fim de semana, porque ele não precisa do carro, ele se calhar oferece. Logo, eu faço o meu orçamento e digo assim: deslocação, zero. Ou então contabilizo os 2.000 euros, e se aí já é uma questão dos senhores da contabilidade saberão dizer como é que preferem fazer, que ou contabilizam o gasto na mesma com os 3.000 euros em deslocação, contabilizam uma receita extraordinária de patrocínio num bem equivalente. Agora, eu entendo que nós cada vez mais com dificuldade temos que ser inventivos. E estas formas de promotas de serviços julgo que é a melhor maneira de uma empresa não nos dar dinheiro, porque cada vez mais é aquilo que eles não têm, mas nos darem ao fim e ao cabo aquilo que eles produzem, não é? Por exemplo, nós na secção de atletismo do Futebol Clube Nacional no ano passado fomos campeões nacionais de montanha. E ao clube praticamente nós vamos através de recursos de patrocinadores parceiros e conseguimos fazer trabalhos através de publicidade ou troca de serviços, do qual as coisas funcionam da forma como têm de funcionar em sociedade. O atletismo, permite-me dizer isto, é uma modalidade fácil de praticar. Ou melhor, fácil de desenvolver. Porquê? Só precisa estrada e a pessoa. Ora, a estrada não fala. O atleta é só ele aparecer. Do resto, em termos de custos, quer dizer, não há como o voleibol, o basquetebol, sim, um pavilhão. O ténis de mesa, além do pavilhão, tem que ter a raquete, o adversário, a bola. Mas eu concordo, mas nós no atletismo também precisamos de um fisioterapeuta. Claro. É assim, eu não quero nos pedir o atletismo, pelo amor de Deus, não entenda isso. Até porque é uma modalidade para a qual eu tenho muito carinho, não tanto a da corrida, mas as de pista, porque acho que realmente são excelentes exemplos do que é a prática desportiva, de técnica, de esforço, de perfeição levado ao extremo, seja em saltos, seja em lançamentos, o que é que seja. Mas, por exemplo, vocês usam camisolas e sapatilhas. Compram as camisolas e sapatilhas. Onde é que compram as camisolas? Utilizamos agora um dos patrocinadores. Oferece-nos as camisolas? Uma das partes ele oferece e outra nós compramos. E fazem o mesmo com as sapatilhas. Isto é uma boa forma, um bom exemplo de poder poupar alguma coisa. Optamos por juntar todos os atletas e vamos lá, cada um compra a parte que tem, ou ele faz um desconto a cada um dos atletas, ou oferece alguns e os outros, entretanto, dividem entre si. Por que vocês não lançam um desafio ao patrocinador de oferecer a camisola? E vocês não uma proposta feita. E vão participar em mais números de provas. Por exemplo, ou então propõem vender mais 50 camisolas por ano a familiares e amigos se eles oferecer aos atletas os equipamentos. Se calhar cada atleta chega a casa e diz ao pai, se tu compras uma camisola, eu quero isso, eu vou correr. Mas aí conseguimos, vais-me ajudar. Consegue-se esse trabalho não só a nível do atletismo, assim a nível do clube mesmo. Claro. Porque é nestas pequenas coisas que nós conseguimos ajudar quem nos ajuda. Essa empresa que precisa de vender camisolas
Ora, o clube precisa das camisolas. A empresa produz, para oferecer ao clube, tem que ter algum retorno. Se o clube assumir o compromisso de vender mais medos de camisolas, além daquelas que precisa, a empresa vai dizer, bem, eu tenho que ganhar. Porque eu estou a dar um bem que me custou quase zero. E depois ainda vou receber, depois eles ainda vão vender. Acabamos por, de certa forma, conseguir, junto dos nossos parceiros, um retorno maior ainda para o lado deles, que no ano seguinte se pode refletir no apoio superior e ela já oferece para o assunto. Uma das coisas, eu trabalho na clínica Rifana na Fiel, e uma das coisas que nós temos apostado ultimamente, mesmo na clínica, é em parceria com grupos desportivos, do qual os atletas vão lá, ou fazem exames médicos, do qual em troca fazem apenas a publicidade da nossa entidade. Claro. No Polo 4 tivemos uma publicidade numa clínica médica em que fazemos exames médico-desportivos de bordo. Exatamente. Todo tipo de tratamento. Eles tinham publicidade na piscina. Não vale nada. É claro que publicidade na piscina, quem ainda olha para aquilo? As 20 ou 30 pessoas que estão no jogo Polo 4, que se nós fazemos 15 num ano, as mesmas pessoas a ver aquilo. Mas, de certa forma, nós o que é que fazíamos com essa empresa? Na nossa mailing list, em que tínhamos quase 100 atletas, quase 200 pais, portanto, com irmãos e tios e primos, já vamos para quase 1000 pessoas, nós mandámos um comunicado a todos a dizer, olha, quem chegar lá e for indicado por nós, tem um desconto de 10%. E as pessoas olham assim, bem, eu entre aquele que ajuda o meu sobrinho, ou ir a um outro qualquer, eu apenas vou àquele, pago 10% da ajuda do meu sobrinho. Bom, e com este tipo de diálogo por trás, conseguimos, junto de quem nos está a dar a mão de um lado, nós dar-lhe a mão do outro, lá está, nós estamos a dar um contato. Existirá uma troca de serviço. Sim. Porque ao estarem a fazer os exames ao sobrinho, o tio ao ir lá, acaba por ir porque o sobrinho está a ser ajudado. E ele acaba por beneficiar porque ainda tem desconto ao ir lá. Eu acho que já agora há uma questão que eu já falei ao Pedro. Este evento que nós estamos aqui a realizar foi um evento que, portanto, teve algumas receitas, poucas, mas fundamentalmente a base foi através de parceiros. Deu trabalho. Agora, nesta questão do o que é que nós damos e o que é que não dão, hoje as pessoas estão muito mais atentas a isso, ou seja, para darem, com as dificuldades que têm, e eles querem saber qual é o retorno que querem ter. E eu vou dar um exemplo, e às vezes nós pensamos, se calhar estas pessoas, a empresa XPTO é que se vai preocupar com isso. Não. Nós temos esta questão do Sr. Manuel Cesteiro, não sei se alguém conhece, não conhece, é uma pessoa que costuma estar na Agrival todos os anos, fabrica cestos de palha, é uma pessoa que tem 60 e qualquer coisa aí. E foi engraçado, eu este ano, quando fui lá para falar com ele, portanto, a dizer, Sr. Manuel e tal, ele disse uma coisa muito engraçada, ele disse assim, Renato, este ano as coisas estão muito difíceis. Eu, claro, compreendi, não sei como é que vai ser, mas olha, só há aqui uma situação que nós podemos resolver isso. E eu só lhe posso dar 4 cestos, que era o que eu queria, mas há 2 condições que eu quero que você me faça. Então, diga lá. Primeira, eu quero que as pessoas que vão lá beijam os meus cestos. Porque no ano passado nós pusemos uns cestos que não eram o cesto dele, portanto a indicação daquele cesto não era o dele. Pronto, tudo bem. Muito bem, então nós vamos fazer isso, portanto, vocês viram quando entraram, tinham ali os patrocinadores todos, ou os parceiros. A segunda questão, foi a questão mais interessante, que para mim foi muito interessante, foi, olha, a minha neta está sempre naquela coisa que é um Facebook, e eu, Facebook, e ele, isso. E eu, você tem que me pôr no Facebook. Portanto, está aqui uma colega minha, é verdade, e eu tive que construir uma página de Facebook para o senhor, tive que ir lá tirar fotografias aos cestos, tive que fazer uma filmagem, portanto, convido já, se vocês tiverem a oportunidade, vão ao Facebook e ponham lá Manuel Cesteiro, em que ele fez um pequeno discurso de 1 minuto a promover os produtos dele. E, portanto, isto mostra um pouco a preocupação que as pessoas têm. Hoje as pessoas não dão só para dar. E estamos a ver uma pessoa que trabalha, faz cesto, e tem preocupação em querer mostrar a imagem de humildade em dizer que aquele cesto não é meu. Claro. Se ele teve essa preocupação, vamos imaginar empresas com uma empresa muito superior, a preocupação que não tem no retorno que a imagem não vai transmitir. Agora, o que eu acho é isto. É possível. Dá trabalho, mas é possível. As pessoas que gostam. Por exemplo, nós tivemos esta questão da Associação Intercontinental, da qual as pessoas, a Associação, portanto, uma das coisas que necessitava era de uma luta
de 4G. Nós não conseguimos, ainda tentamos, mas no município só temos 3G. Portanto, foi através de parceiros. Logicamente foi um parceiro que se preocupou mais com a imagem, ok? Que se preocupou mais com a imagem, mas disseram, sim senhor, nós oferecemos, mas o que é que você nos dá de retorno? Não é? E eu disse, ok, eu dou-lhe isto, vão estar 70 pessoas, ou 60 pessoas, ou 40 pessoas. E, portanto, nos primeiros 15 minutos antes da coleção, portanto, vocês vão aparecer ali, e apareceu. Portanto, e é isso que às vezes temos que nos munir com estas ferramentas, porque estas questões são aborrecidas, as apostas são aborrecidas, mas são um tal diferencial de se calhar vocês terem a possibilidade de ter um patrocínio, ou de ter um apoio, ou de não ter. São estas ferramentas. Acaba por ser debate de estrutura. Claro. Isto é uma experiência, sim. Mas elas não podem ser consideradas aborrecidas, simplesmente consideradas como têm que fazer. Isto é, revelando atividade numa altura, num período fantástico, financeiro fantástico, seja nacional, seja no nível internacional. Às vezes as coisas até parece que caem no céu e tudo bem, consegue-se subir, consegue-se trabalhar, consegue-se crescer. E em relação ao tema, essencialmente é no tempo de crise que se tem que apostar cada vez mais em planos, em orçamentos. E planos bem desenvolvidos, sejam eles no merchandising, no marketing, com planos extremamente gigantes, valores gigantes ou valores mínimos. E os pequenos passos que fazemos no dia a dia, e nem que seja um restaurante, nem sequer patrocinado, tem que se fazer simplesmente. Porque aqui acaba por não há resultado sem esforço. E o plano de atividade nesta fase é essencial para modalidades de grande dimensão, futebol, acima de tudo, no nível nacional e internacional, como qualquer outra atividade que a pena é considerada mais pequena, não deveria ser, as modalidades deveriam ser todas a um patamar, ou estarem todas em um patamar igual, que não é, mesmo nível de valores, mas essencialmente, e o próprio ou repito, nesta fase é essencial. E vai ser um problema. Acho que é possível fazer as coisas aí. E não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Claro. Agora, só relacionado com isto, mesmo para terminar, em termos de crise, acho que há uma coisa que ainda não se faz, não sei se vocês fazem, ou se não é o responsável se faz, a avaliação e a fiscalização dos dinheiros que se dão às secções, ou no caso das autarquias que dão aos clubes, se vão fiscalizar. Eu acho que não fazem isso, acho que é um erro. Eu tenho feito isso, e todos os dias tenho gente atrás de mim para me cortar o pescoço. Mas tenho feito isso porque acho que é o meu dever, é de alguma forma verificar. Cortar o pescoço porquê? Porque é desagradável ter alguém atrás de si a dizer assim: você está a gastar. Porquê que foi jantar ali? Eu estou 20 euros, tu já estás ali, eu estava 15, cara. Isto não é fácil para quem está com vários anos a gerir da mesma forma, ter alguém que depois vem aqui que está preocupado. Mas essas coisas são objetivas. Não, mas se eu vou lá, se eu dou 1000, então você disse não, mas eu não dou nada, mas eu não dou nada, a questão, eu não dou nada, só para a atividade ia construir isto. Chegou ao final, não se fez a avaliação, e ele para o ano pede a mesma coisa. E ao final de 20 anos... Mas não dá-nos nada. Mas ao final de 20 anos... E é impossível não dar nada estar a questionar porque eles gastam aquilo. São eles que arranjam o seu próprio dinheiro. Mas a minha função, julgo eu, pelo menos eu entendo desta forma, é ajudá-los a poupar alguma coisa naquilo que gastam, ajudar a perceber o porquê de cada gasto. Eu dou um exemplo muito simples. Ano passado... Mas como são dinheiros públicos, diz-nos respeito a todos. Mesmo a nível... Não, mas isso aí é fiscalizado. No nosso caso, o Câmara Municipal de Guimarães, nós temos um relatório que temos que entregar no final do ano, com um monstro de folhas que são faturas. Temos que, recibos, perdão, temos que apresentar os recibos de tudo. Uma coisa mais incrível. Tem que ir tudo. Separadinho por itens, como estava ali há bocado, de certa forma, esta forma que se está a implementar este ano de organização por centros de custos, vem de acordo com o modelo que nós recebemos da Câmara. Portanto, nós, modalidades, já agrupámos os nossos custos em função do que depois temos que entregar à Câmara. Porque o ano passado, em junho, cada modalidade agrupava conforme lhe apetecia, a Câmara dizia de uma determinada forma, e nós temos que andar a catar, recibo a recibo, e metê-lo neste lote ou naquele lote, depois no fim agrupar tudo. E então, para evitar esse trabalho, ou essa duplicação de trabalho, nós já exigimos cada um
agrupe e trabalhe de uma mesma forma para que a qualquer momento do ano, e isto este ano ainda não se conseguirá fazer isso, mas para o ano pretendo que assim seja, nós chegamos a outubro, bem, vamos parar as modalidades todas. Nós vocês no dia X, quanto é que temos de dinheiro? E quem quer estar? E conseguimos ter um mapa semelhante a este que eu mostrei há bocado, em que conseguimos ver, bem, eles até agora já gastaram nisto e já cumpriram este ponto. E isso eu entendo que é uma forma organizada de se trabalhar e que só com a organização é que nós conseguimos poupar qualquer coisa. Não? Porque eu sou diretor do Pelotão, na última atribuição de subsídios, pela primeira vez foi feita por transparência. E alguns diretores chegaram cá fora. Como é que foi muito agora? Eu já não sei. Temos que estar a unir, o que vamos fazer? Quanto é que vai? Vamos ter que arranjar despesa para ter logo dinheiro. Não, quanto é que vai? Não é? É para o clube. Antes era para ter um contribuinte. Pega-se no cheque e levanta-se. Não é? Depois a gente pede as notas. Não se pode fazer assim. assim. Mas em termos de crise, acho que não teria que fazer isso. Como? Dirigir o desporto em tempo de crise, acho. Não, eu acho que pronto, estas coisas acabam por ter agora isto com algum humor, mas há muita gente a trabalhar assim, não é? Que, eu ainda tenho o senhor do julgo, faz os mapas de caixa à máquina. Ele compra numa papelaria uns mapas de caixa tipo, pede-nos pelas alminhas para não usar os que nós temos definidos, e depois nós temos o nosso secretariado transformar os mapas que ele faz a meter à máquina num mapa de caixa onde todos nós usamos. Mas ele organiza tudo por centro de curso. Quer dizer, o senhor hoje em dia bate à máquina, que é assim uma coisa um bocado impensável. E o senhor tem 60 e poucos anos, portanto não é um senhor com 80 anos que nunca viu um computador à frente. Mas estas coisas têm a sua piada e explicar ao senhor que ele me tem que dizer quanto é que gastou para ir com os miúdos jogar ao Porto. É complicado, porque ele se calhar, então sou eu que arranjo dinheiro, não tenho que lhe explicar porque é que gastei nisto. Olha, é assim, porque o dinheiro que o senhor arranjou não é seu. O senhor arranjou, depois arranjou para o clube, arranjou o nome do clube. Senão, o senhor monta a sua equipa independente, faz a sua estrutura à parte e aí o senhor é que é o responsável. Tem a marca clube, pai. A marca clube, claro. A marca clube está a dar a imagem, não é? Nós, de hoje para amanhã, temos uma inspeção das finanças, ninguém quer saber onde é que está aquilo. Aquele dinheiro. O que é que foi transferido para aquele senhor? O que é que o cheque veio da Câmara foi levantado no balcão X? Não é? Não dá, é transferência bancária. Se fosse, era assim. Bem, eu não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Não? Eu resumo então muito rapidamente. Eu acho que das notas que eu aqui tirei, eu julgo que a conclusão que se chega, ou pelo menos a conclusão que eu cheguei, é que este tipo de ferramentas nos servem de certa forma para prever problemas orçamentais que possamos vir a ter, para poder analisar o custo-benefício de cada atividade e de certa forma evitar problemas durante o ano e no fim da linha termos um ano desportivo mais de encontro com aquilo que tinha sido previsto, mais de encontro com as ideias que nós pretendemos, como disse há bocado muito bem, de encontro com um conjunto de pessoas que faz parte da estrutura desportiva, porque o desporto não é só quem dirige, também não é só quem marca golos, ou cestos, ou pontos, ou o que for, é também quem nos treina, é também quem faz o tratamento médico de fisioterapia, é quem nos transporta, todos esses são importantes para dar a sua opinião na elaboração deste tipo de documentos. Da nossa parte, da parte da comunidade ativa do município, agradecemos desde já a presença do engenheiro Pedro Lima. Temos aqui uma oferenda, Pedro, já agora. Isto já é. Eu cesto, senhor. Cuidado com o São Manuel, depois. Portanto, é uma oferenda, são todos daqui da nossa região. Aproveito também para agradecer a vossa presença, dizer-vos que na próxima sexta-feira vamos contar com 2 presenças. Vai ser muito mais interessante do que hoje. Vai ter a certeza. Não sei se será, vamos ver. Portanto, uma é outra pessoa de Guimarães, portanto, que é a doutora Sandra Fernandes, que nos vai falar da questão do protocolo.
e também vamos ter cá uma pessoa que é de cidadania espanhola, uma pessoa com um aporte prático bastante grande, que é o Sr. Jorge Fernandes. Foi só, por exemplo, o responsável pela área de protocolo no Campeonato do Mundo de Futebol, portanto, uma pessoa com uma experiência muito grande e, portanto, que nos vai dar aquelas vivências que são importantes. Como é que nós sabemos quando organizamos um evento, de que lado se colocam as bandeiras, como é que é, não sei quê, como é que cumprimentamos, eu acho que são questões, muitos dizem ética, eu acho que são questões fulcrais para o dia-a-dia e que às vezes não são um fator diferenciador de um evento bem sucedido ou não bem sucedido. Portanto, aconselho-vos a estar presentes. No próximo dia será, em princípio, toda a ponta que será aqui no mesmo local, está bem? Desde já estão todos convidados. Muito obrigado mais uma vez.